E aí, galera, saindo agora aqui do mercado. E é engraçado, né, cara, como Deus ele traz as pessoas assim pra falar com a gente, né? Tava saindo do mercado, aí a pessoa que atende lá, que recebe a gente no mercado, ele veio comentar, eu falei, ó, Deus abençoe, né? Ele, Deus abençoe você também. E, cara, do nada, veio a conversa é, sobre as ações, né? As atitudes nossas, o que as nossas atitudes elas refletem do nosso caráter. E foi interessante, cara, uma conversa de 2 minutos ali com o senhor, né? E ele comentou comigo que sobre o problema que tem hoje nas igrejas, né? Da política ter entrado dentro da igreja e do culto, né? E a gente tava falando que como era bom antigamente. Antigamente era assim, eu sou cristão há muitos anos, tenho 53 anos, converti com 14, ou seja, são quase 40 anos aí, 39 anos de evangelho, né? Estudei um pouquinho, conheço um pouquinho da palavra, né? Mas assim, o que a gente estava falando é como era bom o tempo em que as pessoas se respeitavam. Você poderia votar em quem você quisesse, cara, da porta da igreja para fora, né? Mas da porta da igreja para dentro nós somos irmãos e aquele espaço a gente consagrava, reservava somente para adoração. E eu estava me recordando que eu gostava de orar no púlpito, né? Então, eu morei 5 anos na igreja, então às vezes eu ia lá no púlpito, deitava assim, sabe, de barriga para baixo, com a cara no chão mesmo, para orar, e ali era um momento de chorar e de colocar tudo para fora, né? E era diferente orar ali de orar no meu quarto, né, onde eu estava, né? Então eu gostava de ir lá e eu gostava de orar naquele lugar ali no púlpito. Porque eu considerava aquele local sagrado, não que aquele local por si só fizesse algum tipo de milagre, não, mas era um local separado, né? Lugar santo significa separado, então era um lugar separado ali, era um lugar só para adoração. Então eu gostava de ir lá e orar ali, ficava ali, conversava com Deus ali e passava assim às vezes horas lá orando, chorando e meditando nas palavras do Senhor, nos ensinamentos. E aí eu vejo, olho para as igrejas hoje, quando eu olho para o púlpito, eu não consigo mais ver esse lugar que eu via antigamente. O púlpito virou um lugar comédia, de comédia, de falastrão, virou um lugar de pessoas enganarem as outras, de pedição de dinheiro. A igreja que eu frequentei antes da que eu estou hoje, né? É uma igreja que eu deixei de frequentar porque a política virou o assunto principal da igreja. Jesus ficou assim anos-luz para trás. Infelizmente, assim, teve culto que eu fui e não ouvi o nome de Jesus nenhuma vez, só no louvor. Louvor, ok, tinha um louvor bom, né? Ainda tem um louvor muito bom lá. Mas assim, na hora da pregação, ficou passando, manifesto comunista, não sei o que, falando mal de comunista. Cara, eu sou comunista, mas eu não sou anticristo, eu sou comunista e creio em Jesus. Eu sou comunista e vejo dentro dos princípios comunistas muitas coisas que me remetem ao evangelho, me remetem à primeira igreja, à igreja do primeiro século. E assim, eu não como criancinha, eu não frito pessoas, eu não crucifico ninguém, cara. E assim, e ficou o culto inteiro falando mal. Aí depois um outro culto ficou falando porque os árabes estavam invadindo a Bélgica e ia destruir a Bélgica porque a fé deles. Cara, árabe adora a Deus do jeito deles. Quem conhece a história sabe que chegou ali os filhos de Abraão, né? Você tem Isaac, mas você tem Ismael. Deus não abandonou Ismael. O Deus é o mesmo ali. Depois as interpretações, os pensamentos, as filosofias, aí ok, vai dividir, mas nasce no mesmo lugar, são parentes, tem sangue. São parentes de sangue, se matam. Jesus nasceu na Palestina. Jesus nasceu onde? Em Nazaré. Na Palestina, Nazaré não é na Europa. Não é em Jerusalém. Jesus não nasceu em Jerusalém, nasceu em Nazaré. Sabe o que falavam? Que não podia haver nada que prestasse de Nazaré.
É a mesma coisa que falam. O que falavam de Jesus, que nada que prestasse podia vir de Nazaré, eles falam hoje que nada que presta pode vir da Palestina ou pode vir do Irã ou de qualquer outro país do Oriente Médio. Quando perdemos a nossa humanidade, gente? Quando nós perdemos a conexão de que Deus é um e de que Deus ama a todos? Ah, mas se não for por Jesus, cara, mas Jesus ele é muito mais do que aquela pessoa que nasceu e morreu na Palestina. Jesus é todo um ensinamento, é uma filosofia também. Jesus é uma pessoa. Jesus é muito mais do que tudo isso. Quer dizer então que os índios que nasceram no Brasil, antes do descobrimento do Brasil, então foram todos pro inferno. É isso. Ou na África, foram todos pro inferno. Porque eles não sabiam que Jesus existia. E aí? Gente, ó, pensar um pouco. Jesus vai muito além de tudo isso. Jesus vai além dessas diferenças. Tá na hora da gente fechar a porta da igreja para política, para esse tipo de discussão que não leva a lugar nenhum, e consagrar o espaço da igreja para aquilo que a igreja foi criado, que é local e casa de oração e de adoração. Nós estamos saindo do caminho. Nós, como igreja no Brasil, estamos saindo do caminho. E se não voltarmos logo para o caminho, vai ficar muito complicado para a gente. Mas olha, o Espírito Santo que habita em mim, o Espírito Santo que habita em você, o Espírito Santo que nos cerca, que nos abençoa, nos guarda, nos livra e nos prepara e nos ama. Esse Espírito Santo está com a gente o tempo todo. Creia, jamais deixe de crer. Jamais deixe de amar e de adorar ao Senhor. Porque Ele te ama e Ele vai sempre estar com você onde quer que você esteja, tá bom? Um beijo gigante no seu coração, Deus te abençoe. E logo logo subo mais um vídeo com meditações. Eu vou subir sempre esses vídeos esporádicos também, para compartilhar com vocês essas experiências que acho que podem ser enriquecedoras, tá bom? Beijo, Deus abençoe a todos.